O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à Palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse ide e pregai, na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 4. Amós. Adoração com justiça. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o pastor Israel Trota, comentarista das lições bíblicas de jovens da CPAD no terceiro trimestre de 2021. Nós chegamos à lição de número 4. Na aula de hoje vamos refletir sobre a profecia de Amós, a importância da adoração com justiça. Ao final da aula, curta o vídeo e compartilhe com mais pessoas o canal da CPAD. Eu quero lhes relembrar que a revista de jovens vai trazer um conteúdo bem didático, feito com muito carinho para você. Porém, para aqueles que desejarem um conteúdo um pouco mais abrangente, vocês podem adquirir o livro de apoio didático ao professor do trimestre, disponível neste contato que vai aparecer na tela. Bom, na aula de hoje nós vamos estudar sobre o livro de Amós, Adoração com Justiça, e temos como texto bíblico da nossa lição Amós, capítulo 5, versículos 21 ao 23. A palavra do Senhor nos diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia dos teus instrumentos. O texto bíblico de hoje tem uma palavra muito dura, entregue pelo profeta Amós ao reino do norte, a Israel. Uma palavra que nos confronta, falando sobre a adoração que Deus rejeita. Uma adoração que não é feita em espírito e em verdade. Pois bem, depois de refletirmos sobre o texto bíblico de hoje, na introdução, professor, nós vamos aprender aqui na nossa lição que havia muita coisa errada
na sociedade israelita na época de Amós, de modo que a cultura do pecado, da corrupção e da ganância havia adentrado, inclusive no ambiente religioso de Israel, não apenas no ambiente político e social. E Amós, ele foi chamado por Deus para combater estes erros, desafiando o povo ao arrependimento, pois do contrário, os israelitas experimentariam o juízo divino. Sabemos que Israel não se arrependeu e 3 décadas depois o Reino do Norte foi destruído pela Síria. No tópico 1 da nossa lição, vamos refletir sobre o profeta Amós, sua vida, sua simplicidade e o seu preparo. É interessante notarmos que a simplicidade e o preparo não são fatores excludentes. Mesmo sendo de origem simples, Amós demonstrou estar preparado para cumprir o seu ofício profético. Seu nome significa carregador de fardos. É possível que ele não tenha apresentado seu sobrenome no início de sua profecia, porque provinha de uma família humilde, desconhecida, sem grande relevância no cenário social. A expressão carregador de fardos do seu nome provavelmente indica que ele era um homem trabalhador, acostumado com a lida do dia a dia. Deus chamou um homem calejado para uma difícil missão. As batalhas que nós vivemos nos fortalecem para que possamos cumprir desafios maiores. Destaque isso para os seus alunos, professor. Amós, ele era um profeta sulista, natural de Tecoa, cidade que ficava a uns 20 quilômetros do sul de Jerusalém. É interessante que ele surge como profeta na mesma região que João Batista atuou, a região próxima ao deserto da Judéia. Como João Batista, Amós era um homem firme em suas convicções. Era simples, mas tinha um caráter impressionante e uma determinação sem precedentes. As dificuldades do cotidiano forjaram o caráter de Amós, presenteando-lhe com uma resiliência descomunal. Professor, lembre aos seus jovens que as dificuldades da vida nos preparam para que possamos viver o que Deus planejou para nós lá na frente. As lutas, elas nos fortalecem. Como servos do Senhor, não podemos permitir que os desafios da vida venham nos desanimar. Às vezes, em nossas salas de aula, espalhadas pelo Brasil, lidamos com muitos jovens que são oriundos de camadas sociais mais simples e que não possuem um contexto de vida regado por muitas oportunidades. Ainda assim, precisamos agradecer a Deus pela vida que temos. Ensine isso aos seus alunos. Precisamos ser gratos de onde viemos e por tudo que nós passamos, pois tudo que nós vivemos, de algum modo, está contribuindo com o nosso crescimento pessoal. Lembremos-nos de Amós. Ele era boiadeiro e cultivador de sicômoros. Trabalhava em 2 empregos para complementar a sua renda. Na revista e no livro, eu vou tratar bem detalhadamente essa questão, mostrando a origem simples de Amós. Ele não se envergonha de onde vem, nem esconde quem é. Quando foi questionado pelo sacerdote Amazias, ele declarou que a base do seu ministério profético era a vocação divina, não a política por trás de um nome. Amós conjuga coragem com humildade. Ele não se ensoberbece em sua ousadia e nem se envergonha em sua simplicidade. Ele combateu o pecado do orgulho em Israel e a humildade do seu coração lhe habilitava para esta difícil tarefa. Professor, destaque para os seus alunos o valor da humildade. Agostinho já dizia que a suficiência de nossos méritos está em reconhecer que nossos méritos não são suficientes. Parafraseando Agostinho, podemos dizer que a nossa eficiência está em reconhecer a nossa insuficiência para então clamarmos pela suficiência de Cristo. Lembremos-nos que na Bíblia os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Apesar de uma origem humilde, Amós estava preparado para ser profeta. Ele não estudou em um estabelecimento oficial de ensino, seu pai não era profeta. Ele não imaginava ser um profeta, mas Deus o chamou. Isso não significa que ele não estivesse preparado. Seu coração ardia com a presença de Deus e a lei de Moisés ocupava o protagonismo de sua reflexão.
Ele conhecia a palavra de Deus e por isso pregou com firmeza. Uma questão que deve ser destacada aos nossos jovens é que a nobreza de alguém não está no currículo humano que esta pessoa possui, mas na forma como ela se posiciona diante de Deus. No tópico 2 da lição, nós vamos trabalhar sobre o contexto histórico da profecia de Amós, o período de paz, o período de prosperidade e o paganismo religioso. Nós veremos que o pecado do povo de Israel foi estimulado, incentivado devido ao período de paz que o Reino do Norte experimentava sob o reinado de Jeroboão II. Nenhuma potência estrangeira ameaçava Israel naquele período. O reino crescia, o território se expandia. A mensagem de um juízo divino parecia não se encaixar com a realidade confortável de Israel naquele momento. Este período de comodidade e fartura foi altamente prejudicial para Israel sob o ponto de vista espiritual. Nós devemos ter cuidado com as sensações enganosas de segurança. Destaque isso para os seus jovens. Nossa segurança não está no dinheiro que possuímos, no emprego que temos ou na condição social que ostentamos, pois todos esses fatores podem ruir diante de situações inopinadas. Nossa segurança deve estar unicamente em Deus. Por isso devemos zelar por um caráter íntegro e uma vida honesta. A riqueza de Israel trouxe mais ganância para os israelitas, de modo que o anseio por uma fortuna cada vez maior se tornou o desejo principal dos israelitas, a ponto deles ignorarem a lei do Senhor. A palavra de Deus nos adverte que a ganância tem sido uma fonte de tropeço para muitos. Na sede insaciável pela opulência, os israelitas ignoraram as restrições do sábado, os dispositivos legais que protegiam os pobres. E desta forma a classe rica impunha às classes mais pobres uma lei predatória, de modo que os humildes, na época de Amós, em Israel, eram tratadas de forma injusta. Eram alvos da exploração. A riqueza dos ricos estava sendo construída de modo injusto. Eles desprezavam os pobres porque eles eram egoístas. Se não bastassem essas questões sociais, a religião de Israel estava corrompida. Os sacerdotes se mancomunavam com os juízes, de modo que a religião e o sistema judiciário formavam uma verdadeira quadrilha institucionalizada. Os israelitas estavam impotentes sob o ponto de vista espiritual. Possuíam uma vida moral debilitante. Os sacerdotes se vendiam e ficavam na mão dos governantes. Este era o caso de Amazias, o sacerdote que foi confrontado por Amós. Ele estava sendo controlado pelo rei Jeroboão II. Ele não era da classe sacerdotal. Na verdade, estava usurpando uma posição que ele não tinha direito segundo a lei. Não foi Deus quem tinha colocado Amazias lá, mas sim os esquemas políticos. Ele era um sacerdote comprado e não tinha ousadia espiritual para se opor às decisões do rei de Israel. Por isso aceitava tudo o que o rei dizia e fazia vistas grossas ao esquema de idolatria que tinha sido introduzido no Reino do Norte. As grandes cidades nortistas se tornaram centros de idolatria. Amós denunciou tudo isso. Ele não fez parte do esquema porque estava livre, com a consciência tranquila e a alma em paz para se posicionar segundo a justiça de Deus. No tópico 3 da nossa lição, vamos estudar sobre a adoração com justiça. Aqui vamos estudar mais profundamente a mensagem do profeta Amós, a importância da responsabilidade social e da adoração com justiça. Para chamar a atenção de Israel, Amós apresentou uma série de juízos vindouros. Ele confrontou as instituições do Reino do Norte, denunciou o mau governo, os sistemas judiciários corrompidos e até mesmo o ambiente religioso que havia entrado em estado de degenerescência espiritual. Infelizmente, os israelitas estavam atolados no pecado do egoísmo, da exploração social e da ganância. Estavam com a mente cauterizada, não aceitavam a repreensão. Os pobres eram humilhados, os profetas se silenciavam, os sacerdotes tinham se vendido e os sistemas de justiça violavam os direitos das pessoas.
O suborno era uma prática comum. Amós não se calou diante de tantos males sociais. Ele levantou a sua voz, fez denúncias proféticas. Na lição, nós citamos até uma frase do Martin Luther King, quando ele disse que não era o barulho dos maus que o assustava, mas sim o silêncio dos bons. A igreja precisa se posicionar diante das injustiças. Como cristãos, quando presenciamos qualquer tipo de atividade que perpetua a injustiça, não podemos nos omitir, fingir que não vimos. Na verdade, nós precisamos confrontar a mentira. Somos chamados para isso. Confrontar a irregularidade, o suborno, os esquemas de corrupção. Apesar dos múltiplos pecados, os templos nortistas estavam lotados e o povo permanecia cantando e adorando a Deus. Porém, aquela era uma adoração falsa, desprovida de justiça. A verdadeira adoração deve ser feita por meio de um coração íntegro. Na época de Amós, músicos profissionais se apresentavam nos templos nortistas, trazendo uma música altamente especializada. Tecnicamente falando, a música atingia os níveis da excelência. Porém, o profeta Amós se levantou para afirmar que aquela adoração estava sendo rejeitada pelo Senhor, porque era uma adoração sincrética, espetaculosa, teatral e desprovida de justiça. Nós aprendemos com o profeta Amós, professor, que a adoração não é algo que fazemos durante 1 ou 2 horas, mas é o que somos e como vivemos. De nada adianta adorarmos a Deus com os nossos lábios se o nosso coração está longe do Senhor. A adoração não faz parte da vida cristã. Ela é a própria vida cristã. Não consigo ser um cristão infiel e, ao mesmo tempo, um excelente adorador. Nesse caso, a minha adoração vai ser teatral. Será uma adoração elogiável aos olhos humanos, mas reprovável diante de Deus. W. Tozer declarou: afirmo que a maior tragédia do mundo de hoje é que Deus fez o homem à sua imagem e criou para o adorá-lo. Formou-o para tocar a harpa da adoração diante de sua face, mas ele falhou, deixando cair a harpa e ela jaz sem som aos seus pés. Amós nos leva a questionar como está a nossa adoração. Professor, chegamos ao final da nossa 4ª aula, da 4ª lição da revista. Na conclusão, relembre aos seus alunos que de nada adianta afirmarmos que amamos a Deus se desprezamos, humilhamos ou subjugamos as pessoas que estão próximas de nós. Amós nos ensina que a verdadeira adoração exige integridade com Deus e respeito ao próximo. Cristianismo não diz respeito apenas à forma como eu vivo diante de Deus, mas também o modo como eu me posiciono diante das pessoas. Trate as pessoas com justiça, respeito e amor. Só depois de agirmos assim, podemos oferecer ao Senhor uma adoração verdadeira. Destaque isso, professor, para os seus alunos. Precisamos viver um cristianismo que seja justo, íntegro, não apenas com Deus, mas sobretudo com o próximo, porque são as pessoas que estão próximas de nós. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima lição. CPAD, a editora da Escola Dominical.